né? Mas, Orlando, o rádio em si, ele é uma coisa que mexe com as pessoas mesmo, né? Mexe com o coração das pessoas, e isso é uma coisa eu acho que de longa data, desde o surgimento do rádio. Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho para nós assim sobre o surgimento do rádio, a era de ouro do rádio, as novelas de rádio, né? Aqueles cantores que se apresentavam ao vivo na rádio, né? Se comentasse alguma coisa aqui para os nossos seguidores aqui, os nossos perseguidores do YouTube, né? Porque eu acho que é um tema bem interessante para a gente expor. Eu como apaixonado por rádio, né, Raima, a Rádio Navegantina, ela praticamente só toca música, né? O tempo todo, música ou noticiário, ou alguma coisa que eu coloco aí, algum podcast, ou então algumas vinhetas, alguma coisa assim. Mas eu mesmo, particularmente, eu prefiro uma rádio onde que nós podemos conversar e interagir com o ouvinte, né? Exato. E eu mesmo ouço várias outras rádios, não é só Navegantina que eu escuto, mas eu ouço rádio praticamente 24 horas por dia, porque eu deito ouvindo rádio, eu acordo ouvindo rádio, ouço rádio o tempo que eu posso. Eu não posso fazer isso quando estou na escola. Uhum. E tem várias rádios que fazem esse tipo de programa, principalmente à noite. À noite tem aquelas rádios que o pessoal fica conversando, batendo papo, e você liga, interage com o pessoal da rádio e com outros ouvintes. Então, o rádio, ele é um companheiro, né? Ele é um companheiro. E tem algumas rádios que ainda fazem esse tipo que você disse agora, né? Aquelas rádios novelas, né? Tem até, eu escuto muito, né? Eu escuto na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a 1h da tarde, tem um programa que passa uma radionovela do que acontece no dia a dia. Então, são alguns radialistas que contam os fatos da cidade, mas eles contam e narram um negócio. É muito engraçado até. Já estão há mais de 60 anos no ar esse tipo de programa, né? Mas tem aqueles efeitos sonoros também? Vai narrando. Sim, tem efeitos sonoros. Isso. Ele vai narrando, eles vão narrando a história. Eles vão na Rádio do Tupi do Rio de Janeiro, 1h da tarde. Esqueci o nome do programa agora. Todo dia. Só que eles contam tudo que acontece no Rio de Janeiro, por exemplo, teve um assalto no morro, então eles contam, sai tiroteio, então, porque o rádio, eu não trabalho com imagem, né? Meu negócio é não aparecer. Hoje eu criei coragem e apareci aqui na tua live, mas é raro, isso eu nunca fiz na minha vida, tá? Primeira vez, e eu sei que tem muita gente vendo, né? É um milagre que vocês fizeram, né? Eu sou aquela pessoa que não gosta de aparecer. Eu estou por trás da rádio, né? As pessoas não sabem, só tem a minha foto lá na Rádio Navegantina, né? Mas as pessoas que ligam na rádio não sabem quem que é o Orlando Abloy. Então, eu sou tipo aquele cara assim, meio que escondidão, né? Então, eu prefiro mais... os bastidores, o negócio é por trás da rádio, entendeu? Mas tudo bem, hoje criei coragem e assumi, falei, vou entrar nessa live aí, é a primeira vez que eu faço, estou quebrando um paradigma hoje, né, de estar aqui com vocês. Nem falei, desculpa aí, né, boa noite, Carol, boa noite, Raima, né, já fui entrando falando assim. Eu lembro a última vez que nós estivemos juntos, foi aqui em Itajaí ainda, né, na casa de vocês ali. Sim. Aí no seu estúdio ali, o meu não é tão bom quanto aquele que você tinha aqui em Itajaí, mas é quase parecido, né? É dentro de casa, né? E realmente, né, a rádio, eu gosto do rádio porque o rádio mexe com a imaginação. O rádio você escuta a pessoa falar. Aqui hoje em dia também tem muitos estúdios que tem câmeras no estúdio, né? Mas a rádio você... Não, eu prefiro assistir assim, sabe, vendo o que ele está fazendo ali, porque eu acho engraçado que a hora que entra o comercial, ele para de transmitir o que está indo comercial, ele lá no estúdio, eles estão conversando, aquela coisa. Os bastidores, você sabe, trabalham em rádio, na Conceição, sim. A hora que a gente está fora do ar, né, a gente apronta um monte de coisa no estúdio, né, conversa, aquela coisa toda, ele levanta e vai para lá, né? Aí quando a rádio está entrando, vai entrar de novo, está acabando o comercial, que a gente vai entrar no ar, a gente corre lá para o estúdio, fica tudo bonitinho em frente à câmera, o microfone, aquela coisa toda, né? Então eu gosto dos estúdios, eu gosto dos bastidores, né? Você sabe que você estava falando, Orlando, agora, estava falando e eu estava me lembrando da Rádio Univale.
FM. Eu gostava muito de escutar a Univale FM, quando era mais nova, né? Eu trabalhava na BRF, e eu assistia, e a Univale FM tem justamente esse sistema aí, tem uma câmera que pega todo o estúdio. Tem várias rádios, a Rádio Tupi também tem outros tipos de rádio também tem. E assim, então, o rádio, para mim, ele mexe com é a imaginação. Ele não é uma coisa pronta que você vai filmar e tá ali uma cena. Não, é imaginação, você imagina, você escuta a voz da pessoa. Como é que será que essa pessoa, será que ela é alta, será que é baixa, será que é baixinho, será que é careca, será que é cabeludo, não sei, né? Você começa a criar a sua imagem. Isso eu aprendi lá no tempo do PX, quando eu modulava de madrugada e conversava com as pessoas via rádio PX, né? Você não conhecia as pessoas, você conhecia só pela voz, né? E às vezes você vai conhecer o locutor, você vai conhecer aquela pessoa daquela voz, esse aí que é aquele locutor, né? Aquele vozeirão todo, e de repente era um tampinha, né? Exatamente, é bem por aí mesmo, né? Então a paixão pela rádio começou assim, né? Desde criança. Eu venho assim. Sabe que programa que eu estou escutando hoje de manhã? Hoje de manhã eu estava escutando um programa Zé Bétio. Zé Bétio. Já ouviu falar? Não. É um programa muito antigo, quando eu era criança ainda, que hoje, graças à internet, está tudo gravado. Então, você escuta aquele programa antigo, né? E você recorda o seu tempo de infância, isso é imaginação, você põe sucesso para funcionar. Então, hoje estou escutando esse programa Zé Bétio, ele é muito famoso, era no Brasil todo, quando eu era criança. E hoje de manhã eu estava escutando, tinha 1 hora de programação, está no YouTube, você procura no YouTube, você acha tudo hoje em dia, né? Eu procurei no programa Zé Bétio, no programa Schaefer, eu fiquei escutando de manhã, como se eu estivesse ao vivo. O cara já morreu faz anos, mas como se o cara estivesse lá no estúdio, falando. E eu aprendi algumas coisas até com ele hoje mesmo, porque a rádio ensina muita coisa, né? Vai te passando muita coisa. Sabe que o Orlando falou agora há pouco que ele gosta de rádio em que a pessoa está falando e está interagindo, as pessoas estão ligando e está respondendo, essa coisa toda. Uma vez, era um dia de hora de recreio, assim, na escola, que o Orlando confidenciou para mim, que a respeito da Rádio Navegantina, que ele gostaria, e que ele vai colocar isso em prática, eu vou cobrar se eu estiver vivo, hein? De quando se aposentar, ficar o dia inteiro transmitindo pela rádio, falando, né? Transmitindo mesmo, botar o microfone, ligar lá e falar, né? Eu te falei já também, não sei se você já ouviu falar daquele pastor Davi Miranda, que tinha numa rádio de São Paulo, ficava 24 horas falando, né? Eu falei que eu vou colocar nos podcasts de vocês 24 horas por dia na rádio. Mas vai acabar um podcast, começar o outro, começar um, começar o outro, acaba um, começa o outro. 24 horas por dia. Igual o Davi Miranda fazia.